Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje chegou o dia da gente falar tudo que a gente já sabe sobre Pânico 7. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Se você é fã da franquia Pânico e acompanha tudo que tá rolando, você sabe que esse sétimo filme tá um babado, confusão e gritaria. Teve troca de elenco, teve anúncio babadeiro de elenco, tem voltas raízes, troca de diretor, gente, tem de tudo. Então vamos conversar um pouquinho sobre tudo que a gente já sabe sobre esse sétimo filme, que a princípio deve estrear em 2026, mas a gente ainda não tem uma data específica, mas eles já estão gravando e conforme eles vão gravando, eles vão anunciando mais gente no elenco, porque eu nunca vi um Pânico pra ter tanto nome anunciado nesse elenco e vocês vão ficar de cara, porque cada anúncio eu ficava assim, sem palavras, tá? Pro que tava acontecendo. Vocês já sabem que agora, 30 anos depois do primeiro Pânico, a gente vai ter um retorno às raízes. Então, depois que a gente teve dois filmes, o 5 e o 6, focado em duas protagonistas novas, a Sam e a Tara, a gente vai ter agora o filme voltando a falar da nossa Final Girl original, Sidney Prescott. Ela vai estar no centro da história desse sétimo filme e, obviamente, isso é uma coisa que os fãs queriam muito, porque, afinal de contas, a falta dela no sexto filme foi muito sentida pelos fãs da franquia, mas tem um motivo um pouco mais profundo, digamos, para essa substituição, porque afinal de contas as irmãs Carpenter, elas também eram bastante populares, né, já que a história das duas foi responsável por trazer de volta a franquia Pânico lá em 2022. Então a essa altura você já sabe que a Melissa Barrera e a Jenna Ortega não vão voltar para o sétimo filme de Pânico. Tudo começou quando a Melissa Barrera fez um post no Instagram dela a favor da Palestina e aí ela foi demitida do filme. Alguns meses depois, a Jenna Ortega saiu dizendo que a agenda dela estava muito complicada por conta das gravações da segunda temporada de Wandinha e que ela não ia conseguir conciliar as duas coisas. E aí depois daquele final do segundo filme com a Sam, a gente vai ter uma grande interrogação do que vai acontecer com as duas personagens nesse sétimo filme. Obviamente elas vão ter que ser mencionadas, né? A gente vai ter que saber o que aconteceu com ela. Tem teorias já dizendo que vão matar elas e dizer elas sofreram um acidente e morreram e foi isso. Tem teorias dizendo que vão fazer a mesma coisa que fizeram com a Sidney quando ela não apareceu e dizer, elas estão lá e foram se esconder e é isso aí. Então, por enquanto, a gente não sabe qual vai ser a desculpa que eles vão dar pra não colocar as irmãs Carpenter no filme, mas com certeza isso vai ser mencionado em algum momento, provavelmente logo no começo, pra já tirar da frente, né? E aí, depois disso acontecer, o diretor do filme também saiu da produção e aí eles tiveram que reformular a história do zero. Ou seja, o filme, né, em algum momento ali, ele foi uma grande confusão. E aí, talvez, em uma tentativa de salvar o filme, eles chamaram o diretor Kevin Williamson pra dirigir o sétimo filme. E se esse nome é familiar, é porque ele é o cara responsável por criar a ideia da franquia Pânico junto com o falecido Wes Craven, que é o criador de Pânico. Ele foi responsável por ajudar o Wes Craven nos roteiros de Pânico 1, 2 e 4, que eu já sei que são os favoritos de muita gente por aqui, e agora ele vai chegar pra assumir o controle de Pânico 7 e, como eu falei, voltar às raízes. Mas aqui é voltar mesmo, não só com a Sidney, mas também com um dos diretores que começou toda essa história lá em 96. O Kevin Williamson, ele não só é conhecido pelo trabalho que ele fez na franquia Pânico, mas em uma outra franquia de terror que também vai ganhar remake esse ano, que é Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, além do trabalho dele em algumas séries, como Dawson's Creek e The Vampire Diaries. Ou seja, o cara curte ali, né, um terror, uma coisa adolescente. Eu tô bem animada, confesso. Como eu comentei com vocês, o filme, ele vai voltar a se focar na personagem da Sidney, que é interpretada pela Neve Campbell, que é a nossa Final Girl original de Pânico 1 e que não esteve presente no sexto filme da franquia. E além de tudo isso, a história vai finalmente girar em torno da família da Sidney. Então, em outros filmes, a gente sabe que a Sidney casou, a Sidney tem filhos, nananana, inclusive isso é mencionado no sexto filme, do porquê que ela não vai aparecer, porque ela quer tomar conta da família dela e garantir que todo mundo vai ficar em segurança, mas agora a gente vai aparentemente se aprofundar na história da família dela. Eu confesso que tô bastante curiosa de como eles vão fazer isso. Inclusive, a filha da Sidney vai ser interpretada pela Isabel May, que é mais conhecida pelo trabalho que ela fez nas séries derivadas de Yellowstone. E aí, a gente tem um elenco adolescente enorme que vai formar o grupo de
amigos. Eu acho que a gente já pode começar a fazer as apostas de quem é que vai passar dessa pra melhor já nesse filme, porque a gente sabe que, obviamente, sempre tem alguns personagens que acabam sobrevivendo ao nosso querido Ghostface, mas alguns, né, vão deixar a gente bem rapidamente. Então vamos lá, formando o grupo de amigos da filha da Sidney, a gente tem Celeste O'Connor de Madame Teia, o Sam Hackner de Os Fabelmans, Asa German, que é o Sam de Gen V, e a McKenna Grace, que já é muito conhecida em filmes de terror e já participou de produções como Annabelle 3, Maligno e A Maldição da Residência Hill. E agora, indo pro outro lado, porque afinal de contas a gente também tem adições no elenco adulto, e aqui a gente já pode começar a fazer as nossas apostas de quem vai ser a nossa morte de abertura, se é que a gente vai ter uma nesse filme, né? Porque Pânico gosta também de quebrar as nossas expectativas. A gente tem a Anna Camp de A Escolha Perfeita, que pra mim é a minha maior aposta para a morte inicial, com certeza. Mark Consuelos, que nesse canal aqui dispensa apresentações, mas é o nosso querido ou desquerido Hiram Lodge de Riverdale. E em um grande plot twist, a gente tem o Joel McHale, que vocês talvez conheçam de Community, e The Bear, que vai ser o Mark, o marido da Sidney. E não é o mesmo Mark do Patrick Dempsey, que isso daí também foi um bafafá, né? Porque afinal de contas existia uma teoria que tinha sido meio que confirmada fora dos filmes, de que o Mark, personagem do Patrick Dempsey, o Derek de Grey's Anatomy, ele era o marido da Sidney. E aí todo mundo tava apostando que finalmente iam trazer o Patrick Dempsey de volta. Mas aí rolaram uns babados, né? Umas polêmicas, uns boatos aí de que o salário que foi oferecido pra ele não foi bom o suficiente. E aí ele não aceitou voltar para o 7º filme. E esse headcanon de que o Mark detetive era o marido da Sidney foi por água abaixo. E agora a gente tem um Mark totalmente diferente como o verdadeiro marido dela. Mas aí eu já começo a ter questionamentos do quão legítimo é esse Mark, né? Será que ele não pode ter aí algo a ver com o Ghostface também? Eu já tô aqui, ó, criando paranoias na minha própria cabeça. Mas a gente tem outras confirmações de personagens que retornam pro filme, ou seja, personagens que a gente já conhece. Depois de muitos meses de sofrimento e angústia pro fandom, a Courtney Cox, a nossa Gale Weathers, estará de volta. Finalmente estou ansiosa pra ver a nossa duplinha Sidney e Gale juntinhas de novo e pra entender como é que a Gale vai estar presente aí nessa história do 7º filme. Além dela, a gente tem também os irmãos Chad e Mindy, que foram introduzidos em Pânico 5 e que são interpretados pelo Mason Gooding e pela Jasmine Savoy Brown. E agora, pra você já começar aí na sua cabeça a criar teorias malucas, a gente tem duas confirmações de atores que já participaram de Pânico e que vão voltar pro Pânico 7, mas assim, até onde eu sei e até onde vocês sabem, ambos personagens estão mortos. E mortos assim, não dá pra gente fingir que não tá, porque um deles tomou um tiro bem no meio da testa, né? E se você ainda não sabe de quem eu tô falando, estou falando de dois antigos Ghostface, Scott Foley e Matthew Lillard, exatamente um dos nossos Ghostfaces originais, vai voltar pro 7º filme, depois do retorno de um deles em um outro filme, a gente finalmente vai ter o Matthew junto, e o anúncio do retorno dele, gente, foi pra enlouquecer qualquer pessoa, porque é um videozinho dele escrevendo a frase do personagem lá do primeiro filme, né, que ele fala no final, no discurso dele de Ghostface, ele fala essa frase e aí tem ele escrevendo isso num videozinho e ele postou pra anunciar que sim, ele está de volta. Agora sim, como é que eles vão voltar? Bom, aí a gente já vai entrar num lugar um pouco mais questionável, né, de como as coisas vão acontecer. Como eu falei, a gente não tem quase nenhuma informação, além das confirmações de quem tá no elenco, né, dos retornos e tudo mais, e de que vai ser focado na família da Sid. Mas fora isso, a gente não sabe de nada. Então a gente faz o quê? Cria teoria, né? A gente cria teoria em cima do que a gente já sabe, porque afinal de contas, né, se você é fã de Pânico, você tá criando teorias aí há mais de 20 anos. Existe uma teoria de que o Ghostface que vai atormentar a Sidney nesse 7º filme, ele vai utilizar inteligência artificial, que é uma temática que tá muito em alta, que a gente tem visto assim, não só no cinema, né, mas sendo usada não só nas histórias, como também nos bastidores, e também dá um bafafá tudo isso. A inteligência artificial tá super em alta, e aí a teoria é de que o Ghostface utilizaria a inteligência artificial para atormentar a Sidney, trazendo de volta
né, monstros e assombrações do passado dela na forma de Ghostfaces antigos que já morreram. Obviamente, a gente já teve alucinações com Ghostfaces do passado. Então, né, trazer esses personagens de volta, provavelmente ainda mortos, como fantasmas, alucinações ou qualquer coisa do tipo, também é uma possibilidade, né? Eles podem aparecer ali como uma alucinação da própria Sidney, de algum outro personagem, né? Então, a gente vai ter que esperar pra ver, mas eu já quero saber o que vocês acham, então deixa aqui pra mim nos comentários. Eu confesso que tô bastante animada pra tudo que vem aí em relação a Pânico 7. Eu sei que rolou uma chacoalhada aí, né, na história com a saída da Melissa e da Jenna Ortega, e eu fico muito triste porque eu gostava muito das personagens delas e do que elas trouxeram pra franquia, mas ao mesmo tempo esse retorno pras raízes e o novo diretor, o fato da gente voltar a ter o foco na Sidney, pode significar uma coisa boa se eles souberem fazer direito, né? No final das contas, tudo vai pra esse ponto. Será que eles vão conseguir trazer novidades nesse filme? Eu, particularmente, sou muito fã de Pânico 5 e 6. Eu amo os primeiros Pânicos, óbvio, né? Pânico 1 eu acho que é uma obra de arte, assim, é realmente um dos filmes que moldou os filmes de terror, né? Já molda os filmes de terror há 30 anos, mas eu acho que o retorno da franquia lá em 2022 com Pânico 5, vocês sabem, porque teve react aqui no canal, teve vídeo, isso tudo foi muito forte na época. Eu acho que foi um impacto muito grande, porque mostrou que o retorno dessas franquias pode dar certo. Porque a gente sabe que às vezes a gente tem retorno de franquia que dá tudo errado. Mas nesse caso, eu sinto que a gente tem um potencial, porque eles já fizeram de uma forma muito legal no quinto e no sexto filme. Eu acho que o sétimo filme, ele tem benefício da dúvida, né? Eu sei que as polêmicas, essa mudança de elenco, enfim, tudo isso dá uma chacoalhada, mas eu acho que o Kevin, ele sabe o que ele tá fazendo, afinal de contas, ele conhece a franquia melhor do que muita gente, e eu acho que o retorno de personagens originais, a gente ter esses personagens, né, de legacy de volta no filme, também vai ser muito importante, e eu acho que eu gosto muito de Pânico 6, porque ele foi um filme que tirou, né, o Ghostface e a história de Pânico daquele negócio da cidade pequena, né? Vai pra Nova York, a gente tem cenários diferentes, mortes diferentes e a gente tem momentos muito icônicos, né? Tipo, eles atravessando ali de um prédio pro outro em Nova York, a perseguição dentro da loja de conveniência, enfim, tem muitas coisas icônicas. Se eles derem esse passo pra trás e voltarem pra uma cidade pequena, eu acho que isso também pode ser bem interessante, dependendo do que eles forem trabalhar, ou fazer uma grande mescla de tudo isso, né? Não sei, gente, eu tô com expectativas, tô curiosa e, assim, literalmente engolindo qualquer migalha de notícia que a gente tenha sobre Pânico 7, então podem esperar que mais pra frente a gente vai ter outros vídeos, né, com atualizações. Quando tiver trailer, vai ter react de trailer e, obviamente, quando sair o filme, vai ter crítica aqui no canal. Então é isso, aproveita e deixa aqui nos comentários quais são as suas expectativas para o sétimo filme de Pânico. O que você acha de todas essas polêmicas, de personagens saindo, de personagens voltando? Comenta aqui tudo pra mim, pra gente falar sobre Pânico, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!